acho que é a minha vez. Outra experiência que tive em 2020 foi aqui com este Ratchet Gladiator. E já há anos que não pegava num jogo de Ratchet e Clank. Foi em 2007 quando comecei a colecionar. Acho que os Ratchet todos de seguida, portanto 1, 2 e 3. Depois percebi que esse tipo de abordagem aos jogos não é a melhor, depois de jogo bastante. Yeah. Mas lembro-me mais ou menos bem em que é que consistia, também em termos de história não há assim tanta coisa quanto isso, ok? Que quase que acaba por ser episódios de desenhos animados quando éramos miúdos. Eu fui jogar este Ratchet Gladiator com alguma expectativa. Porque no Ratchet Clank 3, se não estou em erro, uma cena que eu curti bué foram as arenas. Aquilo tinha lá tipo uma... era um modo de jogo que de vez em quando tinhas que fazer, que acabavam por ser arenas que andavas lá aos tiros, e um dos pontos fortes da série Ratchet Clank acabavam por ser os gadgets que tu usavas. Eu pensei, ok, eles vão fazer só um jogo sobre isto, é capaz de ser promissor. E de facto foi bué da fixe, ok? Foi um jogo que quando pegava a jogar acabava por estar ali 2 horas seguidas, se me permitissem, se a minha criança me deixasse. E era bué divertido. Era tipo acabar uma arena, continuar, estar ali aos tiros, era bué despegado, mas ao mesmo tempo agarrava-te a ficar ali com o comando na mão, fazer mais 20 minutos de partida e mais outros 20 minutos, o que foi muito fixe. Em termos de história de Ratchet Clank, pá, não... também acaba por ser um jogo muito despegado, não há propriamente uma storyline que tu precises, e se quiserem por curiosidade podem ir ao YouTube e acho que há lá resumos dos primeiros 3 também. Portanto, foi uma excelente surpresa. Foi daqueles jogos, estás a ver às vezes quando tu pegas num jogo e tu pensas, ok, isto em termos de história, isto agora precisa de ser aqui um bocadinho mais desenvolvido, ou já sou um bocadinho mais exigente quando toca a parte audiovisual, ou, estás a perceber? Como já jogaste tanta coisa, sentes que acabas por ser um bocado mais exigente e eclético naquilo que tu Porque já tinha jogado Metal Gear, yeah. Exato. Porque tu depreendes que tu vais precisar disso, mas depois pegas uma cena bué straightforward, bué, pá, muito sem grandes rédeas, e acabas por te divertir bué, e acabas por perceber, não, isso às vezes é o que se pretende no jogo, é divertir-te, pura diversão, só isso. E fica bué contente por ter pegado nisto e foi bué da fixe. Aliás, está neste momento numa das melhores experiências que tive em 2020, este Ratchet Clank. E o jogo, pá, numa PS2, e isso é impressionante, desculpa, tenho que só acrescentar isso. Man, não, há uma única quebra de frame rate, e há alturas em que há bué de cenas a acontecer. Seja tipo, a tua moeda de troca, que acabam por ser as porcas que caem, ou percebes, ou as anilhas, que estão sempre a cair, seja por haver tipo dezenas de inimigos que tu estás a destruir ali ao mesmo tempo e a disparar, e não há quebras. Às vezes ficava à espera, ok, isto agora vai ter aqui um slowdown, se não, sem solavancos, e pá, o jogo corre mesmo bem. Right. Além de Ratchet que, se Clank eu é estou uma em série erro, que eu acho que tenho é um que jogo jogar. de PSP. Originalmente é de PSP, pensei que só tinha saído o Size Matters. Não sei se este, é o que eu estou a dizer, não sei se este também saiu na PSP. Epá, também não sei, sinceramente. Talvez não, foi o Size Matters e o Secret Agent Clank, esquece. Sim, o Esquece. Secret Agent Clank, yeah. Alright. Então, agora vamos para um dos jogos ou das experiências que eu tenho aqui, Bittersweet. Mas é para explicar uma coisa e até vai ser interessante. Também se não fosse, acho que não ia falar sobre isso. Ou então mesmo só para vos aborrecer, acabava por falar. Que é o Batman para sempre. Batman Forever, para a Mega Drive. O jogo de aquilo que é suposto ser o pior filme de Batman de sempre. Com o Jim Carrey. E outras pessoas que eu não tenho bem a certeza quem são. Eu nem me lembro desses filmes, vou-te ser sincero. Eu nunca vi este. Eu Só me vi. lembram que o Danny DeVito era o Pinguim. Yeah. E Esse é fixe. pouco mais me lembro disso.
E o primeiro do Tim Burton, o Batman também é fixe. Este aqui eu nunca vi. Epá, eu não gosto de super-heróis. E até vi na altura esses Batmans porque minha namorada queria bué ver e vimos. Pá, e não desgosto. Aliás, mesmo os outros filmes do Batman, do Dark Knight e o Batman Begins e Pá, o Dark Knight esses, Rises. sou sincero, esses para mim são verdadeiras obras de arte. Em termos de filme, eu também Right. não sou fã de super-heróis, nada. Mas em termos de filme, gostei mesmo muito. Pá, eu achei fixe, já. Não achei nada do outro, mas achei fixe. Mas pronto, este supostamente é bué da mau. Eu não me queria alongar muito sobre a minha opinião sobre esses filmes, senão ainda sou crucificado. Mas. Não, mas curto, mas curto. Mas pronto, este jogo foi um bocado bittersweet. Porquê? E o que é que eu quero explicar com este jogo? Este foi daqueles exemplos em que metiste na consola e o jogo é uma grande merda. Right? E já passado 10 segundos estava frustrado. Primeiro, porque o sistema de combate é horrível. Depois, porque os próprios controles de saltar e não sei o que são bué de estranhos. E depois, porque existe logo, passado 20 segundos, 3 ou 4 coisas que é suposto vocês saberem, mas que ninguém vos explica. Portanto, a menos que vocês tirem o manual e vão ao manual ver, nunca vão conseguir perceber. Epá, isso é um bocado. What the fuck, meu? Ok? Epá, não é assim muito difícil meter um pequeno tutorial, uma cena assim. Mas pronto. O que é que acontece? Eu, como estava numa, e estou numa, de acabar os jogos todos, disse: bem, vou ver o que é que tenho que fazer. Entretanto, lá descobri o que é que tinha que fazer e lá passei por essa fase complicada de perceber como é que o jogo funciona e de quais é que são as coisas que podemos fazer para além dos 3 botões normais que temos. E há coisas mesmo ridículas. Por exemplo, para descer de um piso para o outro. Isto é absurdo. Para descer de um piso para o outro, em vez de vocês clicarem. Pá, cada um tem a sua maneira de fazer as coisas e a sua opinião, né? Se calhar para outras pessoas até faz sentido, mas para mim isto é ridículo. Ou seja, clicar para baixo e depois no botão da ação, ok? Faria sentido para passar para o piso de baixo. Já que não dá para clicar só para baixo, mas pronto. E eu percebo porquê, porque vocês podem querer fazer, por exemplo, um pontapé em baixo ou assim, então podiam clicar para baixo ao pé do sítio onde podem passar para o nível de baixo, enquanto estão a combater com o inimigo, e isso prejudicava. Ok, tudo bem. Mas em vez de vocês clicarem para baixo e no botão da ação para ele descer, não. Primeiro dão um pontapé e depois é que clicam para baixo. Epá, não faz sentido nenhum. E então, quando eu estava a tentar vir para baixo, porque dava claramente para perceber que dava para descer ali, eu estava a tentar fazer isso, clicar para baixo e depois num dos botões, e não dava. Então, no manual depois diz primeiro carregas no C e depois para baixo. Ou seja, primeiro dás um pontapé no oxigênio, depois vais para baixo. Fucking awesome. Mas pronto, há coisas deste jogo que não fazem sentido nenhum. Sabes, Ainda assim, O Batman era um bocado supersticioso, então ele acreditava que tinha que dar um pontapé no ar antes de ser uma escada, antes, que senão ele antes de caía, descer partia a umas, espinha e ficava paraplégico. antes de descer uma escada, dá um pontapé no oxigênio. Chute na atmosfera. um, ok, e porquê é que eu estou a falar deste jogo? Porque num dos meus vídeos do YouTube houve um comentário do estilo: epá, mas tu jogaste isso tudo no sistema original? E a verdade é esta: sim, praticamente tudo. Menos coisas como, por exemplo, o Batman Forever. E o porquê é muito simples: porque o jogo é uma grande merda. Mas eu, no fundo, até estava a curtir do jogo. Porque tem ali qualquer coisa que eu gosto. I don't know. Achei piada. Tipo os jogos da Phoenix. Tipo alguns jogos de Phoenix. Estás a ver? Que têm ali uma certa piada. Olha, diria-te mais os jogos da 505. Estás a ver? Tipo Sim. Demolition Girl, por exemplo. Something like that. Epá, teve ali qualquer coisa que me cativou. Porque achei piada àquela cena de ser os personagens digitalizados como no Mortal Kombat. E os cenários assim, bué da dark. Mas meio estranhos. Um bocado marados. Pá, e Isso é achei uma piada. época. É de que ano esse jogo? Este ano o jogo é de 95, se eu não me engano. Não, Pois, aliás, 94. isso é de 95. 94 ou 95. Foi os, É 95. Ai, como é que se chamava? Os full motion video. Sim, Os jogos em full motion os video, jogos em né? full Pronto. motion video, yeah. Mas acho que tinha outro nome, não sei Uh, porquê. Está-me a pá, escapar. lá Ah, está. Apesar de ser horrível, eu estava a curtir o jogo, mas vou-vos ser bem sincero. Se eu não tivesse passado este jogo para a emulação e tê-lo jogado com calma, eu não tinha acabado. Porque ia deixar o jogo de lado e tinha dito, epá, fuck this, porque não tenho paciência para esta merda. Porque o jogo é extremamente difícil. Portanto, em vez de estar frustrado e a perder o meu tempo com o jogo, acabei por pôr em eu- emulação e joguei o jogo do início ao fim.
Olha, e está aqui um bom conselho a quem nos esteja a ouvir. Às vezes mais vale isso. Eu digo isso, eu pelo menos a minha relação então enquanto jogo, eu não gosto de desistir ou de deixar um jogo de parte ou não dar se calhar a devida oportunidade ao jogo. Isso se calhar é um bocado defeito de. Olha, nós tivemos os dois no Postart de quem escreveu sobre jogos e fez análise de jogos. Às vezes temos aqui alguma relutância em pôr de parte aquilo que a gente quer jogar. Yeah. Que sinceramente, vamos ser sinceros, eu acho que é mais um defeito que uma virtude. Mas às vezes, nesse caso, mais vale ir à emulação, recorrer à emulação. Pá, um jogo que eu vou falar depois, que é o Legend of Zelda. Ok. Eu não recorri à emulação, mas porquê? Porque o jogo, genuinamente, é muito bom. Epá, e tu podes perder mais tempo com o jogo, mas estás satisfeito a jogar o jogo e gostas de estar a explorar e não sei o quê. E Claro que usei um sinceramente guia, não. mas Olha, se calhar mais o Zelda 2 que te pede a ir à emulação do que propriamente o primeiro Zelda. é possível. Mas pronto, isto porquê? O porquê de eu estar a dizer o Zelda é porque lá está, o jogo é muito bom e não senti nenhuma necessidade de fazer isso. Agora com o Batman Forever, se não fosse assim, eu por simplesmente não tinha acabado o jogo. E acho que é preferível tirar algum enjoyment do jogo, ainda que por emulação, e ver o fim do jogo, ver o resto dos níveis e tal, do que por simplesmente encostá-lo e dizer fuck this game, grande merda, estou frustrado e coisa. Pá, não, está-se bem, imagina. Ok, o jogo não é fixe, eu não vou perder mais tempo com ele em termos de tryhard, mas já agora, deixa-me checar o jogo até ao fim. Use emulation. Well, está-se bem. É uma boa solução e para mim completamente válida, sinceramente. Uhum. Mas percebo o teu ponto e o que é que queres dizer com isso. Bem, e olha, por acaso estás a dizer isso e o próximo jogo que eu vou trazer tem uma história muito parecida. Hum. E que tu conheces a história, porque já falámos sobre isso, mas o próximo Right. jogo vai ser Pá, graças a luz. mas O Diablo 2 isso aí é blasfémia. É blasfémia. não é tanto, não é tanto, não é tanto. Eu já tinha jogado o Diablo 2, nunca tinha jogado foi o Lord of Destruction. E o que é que eu não sabia? Que o Lord of Destruction, para poder ser jogado, precisava do save do anterior. E como eu tinha formatado o PC onde originalmente o joguei, portanto já não tinha save, tive que voltar a jogar tudo de início. E ainda bem. Porquê? Porque o que eu acabei por descobrir foi que o Lord of Destruction altera-te completamente o jogo para melhor. Ou seja, dá até a sensação que acaba por ser tipo a Definitive Edition do próprio Diablo 2. É aquilo que se calhar a Blizzard queria desde o início que o Diablo 2 fosse e possivelmente por questões de timing não poderia adiar mais. É perfeitamente perceptível, não, é compreensível isso. E o que é que faz a expansão? Portanto, aumenta-te a resolução para uma resolução maior, dá-te mais espaço de inventário, dá-te. Portanto, os mercenários que tu podes contratar podem ser ressuscitados e tu podes personalizar o equipamento deles. Portanto, acaba por ser mesmo um verdadeiro sidekick controlável. E epá, montes de coisas que adicionam ao jogo, ou as sockets também, que não havia no primeiro jogo. Basicamente, tu tinhas, ou havia menos e o processo era muito mais complexo, porque dependia muito mais do Horadric Cube e não é propriamente uma cena tão simples quanto isso, pelo menos no Diablo 2. Ok, as receitas que tu lá tens. Portanto, não é apenas mais uma expansão e mais uma ou duas personagens, ok? É alterar-te tudo o que era bom para melhor e tudo o que se calhar não era assim tão fixe acaba por torná-lo interessante em termos de mecânicas e aspectos da jogabilidade. Só que a minha experiência teve um grande senão, ok? Aconselho de um senhor que está aqui neste vídeo e não é o que está lá atrás que não se mexe há muito tempo. Wasn't me. With my girls and my daughter. Wasn't me. eu escolhi o Necromancer. Hum. E porque também já me tinham dito por outras pessoas que o Necromancer era fixe. E de facto é muito fixe. Só que o que é que aconteceu? Eu cheguei ao final do ato 4 dos atos originais, em que temos que derrotar o diabo.
Epá, e o Diablo basicamente soprava para mim e eu morria. Eu e todos os outros que acabava por conseguir trazer comigo morriam. O que eu fiquei um bocado frustrado porque também, em parte, e aí atribuo essa falha ao jogo, em como é que o jogo me permite chegar àquele ponto, ainda que com alguma dificuldade, ou mais ou menos dificuldade, e depois ali não me dá hipótese nenhuma. E tipo, como é que há um difficulty spike? É isso que eu queria. Estava a tornar a minha questão mais difícil do que aquela que era. Como é que me dá um difficulty spike tão grande no final desse ato, obrigando-me a perder imensas horas a tentar evoluir a personagem, ok? Tentei ver bué das cenas da net, tipo, qual é a melhor forma de trabalhar a personagem, a fim de torná-la mais, ou seja, a fim de conseguir fazer um level up melhor, fazer um grind mais saudável, ou mais rápido, mais eficiente. Tudo apontava-me para N horas perdidas. Então, pronto, cheatei o jogo. Basicamente é isso. Gadaste blasfemo. Cheatei o jogo, pronto, foi muito fácil depois matar o diabo. Pois. E fazer o quinto ato também de uma forma muito eficiente. E atenção, não me arrependo, porque entre isto e deixar de jogar o jogo, é preferível fazer isto. True. Porque tirei muito mais proveito do próprio jogo. Epá, o quinto ato é fantástico, é maravilhoso. A banda sonora do quinto ato e a forma como entra está deliciosa. E foi muito, muito, muito fixe. É sem dúvida o melhor de todos os cinco atos, é este quinto. E consegui aproveitar o jogo de uma ou outra forma. A ponto de seriamente considerar daqui se calhar uns 2 ou 3 anos voltar a Diablo 2 sim, durante umas 2, 3 semanas Right. para me divertir um bocado. Quando o fizeres, we're gonna play it together. Ok, Yeah? that's a promise. Yeah. É fixe. É diferente também. É uma experiência Sim, diferente. exato. É. Opa, e é isso que se pede, tipo, estar a voltar a jogar a mesma coisa. Quer dizer, também não é que haja mal nisso, mas se puderes jogar a mesma coisa e acrescentar e dares um valor acrescentado, acho que é melhor. Yeah. Yeah. Right. Olha, tu estás a ter soluços do teu lado. Não, está-se bem. Aqui o vídeo está a soluçar um bocado. A sério? Yeah, do meu lado sim, mas se eu estou bem, tranquilo. É Yeah, o que pelo importa. menos aqui está-se bem. Alright. Então, olha, vou passar para outro jogo da PS3. Yeah, vou passar para este jogo da PS3. Acabei ontem. Spec Ops The Line. Vou ser rápido em relação ao Spec Ops The Line. Isto é um military cover shooter. Nada que vocês não tenham já visto de outras mil maneiras. Tipo só Um, com conflict. tipo Conflict, yeah, mas menos tático, porque o Conflict ainda mete algumas cenas táticas, este Ok, mete uma coisa mesmo muito superficial. ok. Imagina um Gears of War, ok? Yeah. Mas com military, tipo real. Vá. Sim, 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 Hum. sim, sim. O jogo passa-se no Dubai e tem uma história interessante. Basicamente houve umas tempestades de areia que atingiram o Dubai e o Dubai, well, it turned to shit e está sobre martial law e está tudo uma grande confusão. E nós fazemos parte de uma Delta Team de 3 pessoas que são enviadas para lá para perceber o que é que se passa e conseguir resgatar os sobreviventes que ainda lá estão e virem-se embora. Ou seja, tudo bem da básico. É um cover shooter onde apontas, disparas com o L1 e o R1, como é normal, e onde dás ordens aos teus companheiros, porque tu és o capitão dos 3 da Delta Force, para atacar aquele, ou para irem para ali, ou para curar o gajo. Cenas assim muito básicas, Sim, sim, ok? sim. Nada do outro mundo. Um, o que é que o Spec Ops The Line faz de diferente? E é por isso que é interessante e por isso é que eu estou a falar dele. Que é, apesar de ser um jogo com um gameplay bastante genérico, não tem nada de extraordinário, nada de fantástico, completamente igual a montes deles que vocês já jogaram, ok? No entanto, no meio disso, tem uma história bem interessante. E aí é que está a cena fixe da narrativa, que é, neste jogo,
por exemplo, a narrativa acaba por fazer com que este jogo seja algo de especial, em vez de ser apenas mais um cover shooter, como é, por exemplo, o Army of Two, uma cena assim do género, ok? Um, vale a pena. O jogo é bem pequeno. O jogo tem 6 horas. Pá, aí. Pá, eu comecei a jogar num dia à noite e depois agarrei no jogo, eram para aí umas 3 da tarde do dia a seguir e às 7 e tal já tinha acabado o jogo. O jogo é bem curto, mas também não se prolonga, o que é bom, porque não se torna enjoativo. E está sempre a acontecer qualquer coisa de interessante na narrativa e vocês estão sempre a querer saber o que é que vai acontecer a seguir. Se calhar, se fosse um jogo que se tivesse arrastado ali durante umas 10 horas só para encher chouriço, acabava por não ser tão interessante como é. Por isso, pela narrativa, vale a pena. Muito fixe. Spec Ops The Line. Surpreendeu-me bastante. Pois e há muitas vozes que apontam-no como uma das hidden gems da PS3, né? Ou dessa geração. Yeah. I wouldn't go as far as that. Porque a cena é, em termos de hidden gem, uma hidden gem tem que ser um jogo que a maior parte das pessoas desconhece. E eu acho que a maior parte das pessoas tem conhecimento que o Spec Ops The Line acaba por ser um jogo fixe. Olha, eu não tinha, eu vou-te ser sincero. É? Ou seja, na altura, quando começaste a jogar, já me o tinham dito, mas é um jogo que eu olhava para ele e se calhar já teve na mão e toda a gente consegue arranjar isso por 2,5€. E olhas para aquilo e parece a coisa mais genérica. Mais genérica do mundo, yeah. Yeah. Imagina, O nome, a capa, eu a só, premissa. eu só vim dar uma oportunidade a isto porque um grande amigo meu jogou isto há uns anos e disse: Man, o Spec Ops The Line é uma grande cena. Mas o gajo, ele gosta bué de Call of Duty, military shooters e não sei o quê, mas ele até gosta de outro tipo de jogos, não é daqueles gajos que só gosta disso. Ele gosta de vários, praticamente tudo. Mas ele diz: é pá, o Spec Ops The Line é uma grande cena, tem uma grande história e não sei o quê. Entretanto, houve um canal que é o Gamers, mas em vez de um A é um V. Um, e que pode parecer bué de... mas o canal é muito bom, é muito informativo. E eles fizeram uma cena sobre o Spec Ops The Line. Fiquei naquela, epá, já me tinham falado deste jogo, dizem que é bué da nice. E eu acabei por comprá-lo mês passado, uma cena assim, para jogar. Epá, ainda bem que o fiz. Ainda bem que o fiz. Muito bom, sem dúvida. Ok, pá, olha, por acaso também vou a um jogo de PS3 agora. Não é um cover shooter, mas passa-se em Marte e é também num cenário onde está tudo destruído, está tudo fucked up. E aquilo está sobre um regime, como é que se diz? Não é ditatorial, mas sim, um regime militar ditatorial. Em que basicamente, já agora não disse o nome, Red Faction Guerrilla, só apenas mostrei a capa. E fui a jogar isto, achar que ia jogar um FPS. É uma coisa que eu faço, mesmo nos jogos que já têm 14 ou 15 anos, eu não vou tentar saber muita coisa porque eu quero ser apanhado de surpresa. E ainda bem que o faço, porque de facto fui apanhado de surpresa e curti bué, daquilo depois que acabei por encontrar em Red Faction Guerrilla. Primeiro, não é um FPS, mas eles voltam a pegar no Geomode, que acaba por ser a engine de Red Faction, e acabam por trabalhá-la e tudo o que seja edifícios, superfícies nem tanto, mas tudo o que seja edifícios em Marte é destruível, ok? Nós podemos destruir tudo o que encontramos. E depois temos o que é para destruir? O martelo. E pensa, aí, ganda seca, tipo, não, é bué da fixe usar o martelo. Tipo, é a mesma coisa, há o taser do Siphon Filter, que falámos no episódio passado, há o Yeah. martelo do Red Faction, que é bué viciante. Temos outras armas, temos rockets, temos explosivos, temos metralhadoras, temos um monte de cenas para usar. Eu basicamente, mesmo em combate, fazia bué isso. Sempre, tipo, nas primeiras abordagens, sempre que havia tipo raids e coisas assim do género, ia tipo à socapa, pegava no martelo, começava a atacá-los por trás, tipo a lhe dar-lhes marteladas, porque depois é bem eficaz, né? De facto, levares com um martelão daqueles na cabeça é capaz de fazer moça. E foi bué fun. E é isso que o jogo tem. O jogo é bué da fun naquilo que faz. É
diversão sem um bocadinho a estilo Giorgio Romero, não é Giorgio Romero, que estupidez, o outro Romero, o do Doom, John Romero. John Romero, e o Carmack, exatamente. Assim, esse tipo de fã, estás a perceber? De pegas e epá, é apenas divertido, sem teres grandes preocupações se faz sentido, se as físicas estão adequadas, se percebes? Yeah, it's just fun, yeah. Bué fixe, e depois tudo tem uma história interessante e eu por acaso uma das coisas que me puxou e que captou o interesse do primeiro Red Faction, além de também ter esta vibe, só que em formato FPS, tinha também um plot interessante, um plot futurista, em que basicamente havia um regime totalitário, acho que é assim que se diz, né? Regime totalitário? Uhum. Ok. Em Marte, e depois acabam por ser salvos pela EDF, Earth Defense Force, e na verdade Earth Defense Force vai um bocadinho ali quase como um presente envenenado e acaba por querer controlar também Marte, e usar os recursos de Marte para a Terra e tudo mais. Portanto, há ali uma cena, somos todos humanos, mas uns são marcianos e outros terráqueos. Já há ali uma certa divisão. Eles acabam por construir ali um plot muito engraçado, assente nesse tipo de realidade. Alright. Pá, vou ser bem sincero, é um daqueles jogos que não me despertava curiosidade nenhuma, mas se calhar vou ter que dar uma chance. Jogaste o primeiro? Joguei, mas não joguei o Ok. segundo. Não O joguei o Red Faction segundo. 2. Epá, o segundo, se jogar aquilo que eu te aviso-te já. Eu não tenho problema nenhum em skip. Que cagar naquilo, estás a ver? Porque, sinceramente, eu nem percebo muito bem qual foi o objetivo do segundo. Foi só para apresentar aquilo que era a EDF, porque o segundo passa-se muitos anos depois do Hum, primeiro. Não faz propriamente uma ligação, ok? Apenas pronto, aconteceu, o mundo continuou, né? E jogas como uma das forças especiais da EDF, em que eles basicamente eram geneticamente alterados para serem mais tipo para pertencer àquela força especial. Depois há uns plots de conspiração dentro dessas forças, enfim, right. nada de coisa. Nada de género. Talvez o quarto jogo junte tudo, ok? De uma Que é assentada. o Armageddon. Yeah, é Exatamente. o Armageddon. Right. Ok. Então, uma grande surpresa este ano. Não foi assim tão surpresa, porque eu já sabia que era um jogo fixe. Mas fiquei genuinamente agradado especialmente com o facto de já ter o jogo e como é caro não ter que o comprar. E já tenho o jogo há imensos anos e nunca tinha jogado. Mais uma vez na Mega Drive. E estou a falar do Soleil. O Soleil é uma espécie de Zelda-like Ok. para a Mega Drive. Um, Duas coisas muito interessantes no Soleil. Acaba por ser ali uma espécie muito vagamente de Metroidvania, mas no fundo, quando eu joguei o primeiro Zelda, aquilo também é um Metroidvania. Portanto, Metroidvania hoje em dia eu diria que se pode usar como uma coisa muito vaga, porque cada vez descubro mais jogos que no fundo poderão ser chamados da mesma coisa. Aliás, saiu agora o Doom Eternal, que é no fundo um Metroidvania, só que é um first person shooter. Portanto, lá está, o conceito de Metroidvania se calhar vai ter que ser um bocado mais específico, porque é muito vago. E uma coisa interessante, desculpem uma à parte, mas uma coisa interessante sobre o conceito de Metroidvania. Já reparaste que Metroidvania é se calhar o termo mais difícil de perceber para quem não percebe nada de jogos? Porque, por exemplo, tu dizes assim, então, mas que tipo de jogo é esse? Pá, é um jogo de estratégia. Alright. Já jogaste Risco, né? Já jogaste Monopoly. Pronto, vai, imagina, jogo de estratégia. Ok, então e que jogo é este? Pá, é um FPS. É um jogo de tiros na primeira pessoa. Na primeira pessoa, portanto, vês a coisa, a arma é um Só jogo de vês a tiros. arma à frente, exatamente. Então o que é um Metroidvania? É muito mais difícil de interpretar esse conceito. Portanto, eu acho que é um conceito que deveria ser mudado. E aliás, eu estou a pensar, acho que não há nenhum outro género ou subgénero que utilize o nome de jogos para o Não, definir. acho que não. O que é bem interessante. Mas pronto.
Hoje em dia é um bocado vago e se calhar temos que arranjar outra coisa para isso. Se calhar, por exemplo, Action Adventure Platformer RPG, ok? No caso, por exemplo, do Soleil, Action Top-Down Non-Platformer RPG, estás a ver? Mas enfim, vamos passar ao Soleil outra vez. O Soleil é uma espécie de Zelda-like para a Mega Drive, como eu tinha dito. É um jogo que se vê de perspectiva top-down. E é um jogo onde nós vamos avançando no mundo e vamos ganhando habilidades para conseguir progredir nesse mesmo mundo. Essas habilidades são-nos dadas por animais que nós vamos conseguindo ter na nossa equipa e que todos eles têm uma habilidade especial, tal como por exemplo o Pokémon o Venusaur pode levar o Cut, imagina, ok? Uhum. E com isso, com esses animais, nós vamos conseguindo progredir no mundo. O Soleil tem dos melhores gráficos que eu já vi na Mega Drive. Os gráficos do Soleil são muito, muito, muito bons. São mesmo, mesmo, pá, impressionantes para a consola que é. Tem uma história simples, mas engraçada. E eles até se dão ao trabalho de explicar com imagens e texto e tal. Pá, é giro. Tem um gameplay super accurate. Só tem, na minha opinião, um problema. Que é a banda sonora, ok? Epá, a Mega Drive, o chip de som da Mega Drive não foi feito para este tipo de coisas. Ponto final parágrafo. Se este jogo fosse da Super Nintendo, tinha uma banda sonora bué melhor. Na Mega Drive tem aquela cena, não sei, metálica, aquele som metálico típico da Mega Drive e que não fica bem quando estamos a tentar fazer uma coisa do género mais tipo, épico, ok? Uhum. Tal como, por exemplo, vocês têm a banda sonora do Link to the Past, que é uma banda sonora muito. Como é que eu ia te explicar? Muito suave, muito soft, muito chill. Acho que, diz-me uma coisa, não tem a ver com a própria extensão da nota, que na Mega Drive acaba por ser muito mais curta. Não sei, Dirias que é pá, por aí. tem um som meio metálico, estás a ver? Em vez, olha, por exemplo, se fosse na Super Nintendo, seria. Pó, e aqui é. Estás Estou a a ver? perceber. E não é que a banda. Lá está, não é que a banda sonora seja má. Mas, por exemplo, uma banda sonora de um overworld tem que ser uma coisa que tu não te fartes de ouvir. Pá, Yeah. e no Soleil tu fartas de ouvir. E depois estás sempre a ouvir, porque estás sempre no overworld. Portanto, andas ali com os ouvidos mesmo já a patinar. E não Hum, dá para desligar, presumo. por acaso não tentei, porque não é assim tão desagradável quanto isso. Mas, é pá, chega a um ponto em que é do estilo, oh, come on, em que já estás um bocado farto. Mas é a única coisa de negativo que eu poderia dizer sobre o Soleil, porque de resto o jogo é impressionante, é pá, impecável. Eu adorei. Um excelente jogo de ação-aventura, pá, curti mesmo, 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 mesmo bué. Hum, Este jogo já agora nos States que chama-se Crusader of Senti e é brutalmente caro, é tipo 400 euros a versão US. Yeah. Esta versão eu fui ver agora ontem ou ontem e na caixa cartucho custa 60, 90, depende um bocado. Bem mais barato do que a versão US. Mesmo assim, não é um jogo propriamente barato, mas fico Opa, muito contente de o já ter. eu não sei porque tu estás-me a mostrar isso e eu estou a fazer confusão com um outro jogo que não foi porque isso foi originalmente lançado na altura da Mega Drive, certo? Sim, sim, sim. Eu estou a fazer confusão com um outro jogo que saiu depois da Mega Drive já ter pronto, deixado de fazer produção, que também era assim um action RPG, tinha assim um nome muito parecido a esse. Depois saiu até Ah, para uma versão de Dreamcast o e Pure tudo. Solar. Ah, ok, Pierce Light, Yeah, ok. mas o Pure Solar é um turn-based RPG mesmo. Ok, pronto. Yeah. É o Pure Mas não Solar, sei yeah. porque era o nome é que estava-me a fazer confusão. Yeah. Não, este é Soleil, yeah. E lá está, nos States, Crusader of Senti. Uma cena bem engraçada. Sabes como é que se chama o personagem principal deste jogo? Corona. Corona. Not even fucking kidding. E não foi de propósito que eu fui jogar esse jogo. Comecei a jogar antes de se ouvir, começar a ouvir falar do Corona.